Neste vídeo vamos conhecer algumas espécies de pássaros que têm impressionante capacidade de falar, ou que conseguem repetir a fala humana e alguns sons de forma incrível. É fato, esses bichinhos são únicos e irresistíveis, mas saiba que cada um deles tem seu jeito especial de repetir as falas e sons. Sem contar que a genética e o ambiente onde crescem têm um papel importante nesta habilidade de imitar e se comunicar. Conheça agora mesmo 8 espécies de pássaros falantes de estimação. E já deixe aqui o seu comentário se você já tem algum destes animais, ou qual teria vontade de ter. Papagaio cinzento do Congo. Macaquinho. Tudo, que é isso? Madeira! Muito bem! É uma ave exuberante nativa da África. Os papagaios cinzentos têm se tornado cada vez mais populares como animais de estimação, principalmente devido a estudos que mostram o quão inteligentes eles são, sendo um dos mais inteligentes da família. Esses bichinhos são expertos em aprender palavras e falam com uma clareza impressionante. Existem inclusive relatos de donos que foram enganados, achando que estavam conversando com um membro da família, mas na verdade era o papagaio cinzento imitando a voz da pessoa. São pássaros fascinantes, mas exigem cuidados especiais e um bom tempo de interação diária. Possuem até 30 centímetros, o corpo é cinza com a cauda vermelha, o bico é preto e ao redor dos olhos é branco, o que dá a impressão de que a ave está de máscara. Arara severa ou maracanã-guaçu. Essa é a maior das mini-araras, e o tamanho não é tudo que elas têm de impressionante. Embora não sejam tão tagarelas quanto os outros citados nesta lista, elas têm a habilidade de imitar a fala. Mesmo que nem sempre a gente entenda tudo o que dizem, elas sabem aprender trechos curtos de frases e cantar pedacinhos de músicas. Só se deve tomar cuidado com o barulho. Araras severas têm um vozeirão para o tamanho delas, mas com um pouco de socialização, elas aprendem a falar mais baixo e adoram se ligar aos donos. Suas cores são verdes com o topo da cabeça tingindo de azul. Testa e queixo são marrons, assim como as penas que rodeiam a região sem penas da face, que apresenta cor de creme e é atravessada por pequenas penas pretas. A cauda é marrom avermelhada, o bico é preto, a íris é amarela e patas cinzas, podendo chegar em tamanhos de 43 a 48 centímetros. Periquito de colar. Originário de regiões da África e sul da Ásia, o periquito de colar hoje é encontrado em quase todos os continentes. São animais de estimação há séculos. Antigamente eles eram reservados só para a realeza, justamente pela habilidade incrível de falar. Monges que os observavam nos jardins dos templos perceberam que eles repetiam as orações que ouviam. Daí surgiu a crença de que esses bichinhos eram sagrados ou até divinos. Quem aí nunca viu um famoso vídeo deste pássaro falando que gostoso ou o que é que foi? Dá um beijinho nela. Que foi, amor? O periquito de colar é famoso devido às suas cores exóticas e maravilhosas. Por isso que seu preço é um dos mais salgadinhos no mercado em animais domésticos. O preço pode mudar dependendo da idade, mas a média é de R$ 1.100. Papagaio ecletus. O aspecto mais fascinante dos papagaios ecletus é a distinta diferença de cores entre os machos e as fêmeas. Os machos possuem uma coloração verde, com as dobras das asas em tom de azul e a parte interna em vermelho. Por outro lado, as fêmeas possuem as dobras das asas e o abdômen azul, enquanto o restante do corpo é vermelho. Mas não é só isso, eles também são bons de papo e a maioria imita bem os donos.
Em relação ao tempo de vida, a expectativa é bem alta e impressionante, pois essas aves podem viver até 50 anos ou mais. Uma companhia duradoura para a vida inteira, não é mesmo? O tamanho de um ecletus adulto pode variar entre 35 e 42 centímetros, medindo da cauda até o bico. O peso, por sua vez, fica em torno de 450 gramas. Para garantir o pleno desenvolvimento, é preciso fornecer uma alimentação balanceada e permitir que o bicho se exercite, pois ele costuma ser bem ativo. Periquito quaker. What do we say? A capatinho? Os periquitinhos quaker, também conhecidos como periquito monge, são famosos pelo seu talento na fala e personalidades encantadoras. Os quakers conseguem desenvolver vocabulários bem amplos, e tem gente que jura que eles até conseguem usar as palavras no contexto certo. Além disso, algo que deve estar ciente é que se não estiver interessado em manter um pássaro por muito tempo, um quaker pode não ser a raça certa para você. Eles podem viver até 30 anos. Cacatua. A cacatua de estimação é uma ave muito divertida, que ganhou a simpatia daqueles que amam ter um pet em casa. Além de alegres, elas possuem uma pelagem bonita, é dócil e tem a personalidade marcante. As cacatuas também têm habilidades na fala quando criadas domesticamente, só que treiná-las pode ser um pouco mais complicado, porque elas têm vozes mais suaves e doces em relação a outros pássaros. Os donos de cacatuas precisam ter uma escuta bem apurada para entender as palavras delicadas que seus bichinhos falam. O que você tá falando? Deixa seu like e fala. E sem contar que elas também precisam de um certo limite de socialização na rotina, pois senão a ansiedade da separação por ficarem muito apegadas pode acarretar alguns problemas de saúde. E para ter uma cacatua não é assim tão simples, você deve ter o bolso muito bem preparado. O preço de uma cacatua varia entre impressionantes 15 a 25 mil reais, dependendo da espécie. Periquito. Lindo e falante, o periquito é muito indicado para primeiro pássaro de uma família. Uma das características mais marcantes do periquito são suas penas pontudas na cauda e suas cores vibrantes. Periquitos são pequenos e medem 18 centímetros em diante, e quando bem cuidados e alimentados com uma dieta balanceada, podem viver entre 15 a 20 anos. Alguns deles têm vocabulários enormes, com centenas de palavras. O problema é que a voz dos periquitos é meio rouca, então pode ser um desafio entender o que eles estão dizendo. Mas quem convive com essas criaturinhas sabe que eles são verdadeiros tagarelas. Além disso, eles também têm um instinto protetor bem forte, então é comum vê-los viajando em bando e soltando gritos bem estridentes. Agora, na hora de escolher o seu bichinho de estimação, lembre-se disso. Os machos são mais falantes do que as fêmeas de periquitos. E isso faz toda a diferença na hora do show. Papagaio. Não morreu, reu. Do berro que o gato deu. Por último, o mais popular de todas as aves falantes, o famoso papagaio. Todos nós sabemos que eles mandam bem na fala. Estes pássaros não só têm um vocabulário imenso, mas também falam com uma clareza de dar inveja em qualquer outro animalzinho. Bonitos, engraçados e alegres, papagaios são encantadores. Não é à toa que estes pássaros originários da América Central e do Sul estão entre os pets mais famosos, principalmente entre os amantes de aves. E não é só isso. Eles também são ótimos em aprender truques, o que faz deles uma companhia muito divertida para toda a família. E muita gente não sabe, mas a expectativa de vida do papagaio é grande e pode chegar a mais de 60 anos.
Em um cativeiro com uma dieta balanceada vivem em média 20 anos ou mais, sempre com seu característico bom humor. E aí, o que acharam deste vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Por hoje é isso, moçada. Um abraço a todos e fiquem com Deus.